O incêndio de Santo Tirso resultou na morte de dezenas de animais e a necessidade de uma reflexão para uma legislação mais clara. Até que ponto pode um particular invadir uma propriedade para resgatar um animal? Seja bem-vindo ao terceiro episódio da série Direito Animal. O direito de propriedade é um direito constitucional ligado aos direitos fundamentais, mas apesar de ser um direito fundamental, ele não é absoluto. Isso significa que, em determinadas circunstâncias, ele pode ser colocado em segundo plano, menos importante, se ponderado com outro direito de maior importância. Portanto, apesar da invasão de uma propriedade ser um ato ilícito, tornar-se-á não ilícito se estivermos diante daquilo que nós chamamos de atos de auxílio necessário. Os atos de auxílio necessário se subdividem em duas espécies. A primeira delas, o estado de necessidade. Isso significa que vão estar presentes três requisitos que fazem com que a invasão daquela propriedade não seja ilícita. O primeiro deles, é necessário que o perigo seja atual, ou seja, naquele momento algo está a decorrer, como por exemplo um incêndio, uma enchente ou algum tipo de tempestade que põe em risco a integridade física, a vida ou o bem-estar daquele animal naquela propriedade. Segundo, é necessário justamente que esteja em causa esses bens jurídicos, como a vida, a integridade física. E terceiro, é importante que, para afastar aquele perigo, aquele comportamento de invasão da propriedade seja realizado, mas obviamente dentro de uma proporcionalidade para que se alcance o sucesso e se afaste o perigo. O segundo fato, a segunda frente que nós temos é justamente a legítima defesa, que já se conhece de uma forma muito mais ampla. A legítima defesa significa dizer que, apesar da invasão da propriedade ser um ato ilícito, ela não será tida como um ato ilícito, se afastará a ilicitude daquele ato justamente quando, primeiro, estiver a decorrer um crime de maus tratos, um crime à vida daquele animal ou um crime contra a integridade física. Segundo fato, é importante que aquele crime esteja a decorrer naquele momento, nem antes, nem depois, ou seja, nem numa suposição de um possível crime e nem após o cometimento daquele crime. E terceiro ponto, é fundamental que o comportamento que se tem seja proporcional para afastar aquele ato ilícito, ok? Então não se pode haver excessos para o afastamento desse ato ilícito. Logo, nós temos em conta que tanto o estado de necessidade quanto a legítima defesa devem ser percebidos como atos de última instância, como último requisito, de forma a permitir que a autoridade policial atue em primeiro momento, em primeiro lugar. E caso não seja possível, e seja possível tomar um determinado comportamento para afastar o perigo ou um crime, sim, os particulares podem atuar. Logo, eu quero permitir que haja aqui uma reflexão justamente no caso de Santo Tirso. Se efetivamente havia um incêndio, o incêndio estava a decorrer naquele momento, o incêndio era atual e justamente, obviamente, por um incêndio havia risco à integridade física daqueles animais e, obviamente, a intervenção dos particulares era algo que faria com que afastasse aquele fato, aquele perigo, nós teríamos sim a permissibilidade de atuação das pessoas que se encontravam no local. Contudo, é importante frisar que o que constam nos autos, as provas daquele momento são fundamentais, de forma que não caiamos no achismo e que as suposições não sejam condenatórias, mas que nós estejamos sempre atentos aos fatos. Gostou desse vídeo? Deixe aqui embaixo o seu comentário, também um gosto e partilhe com seus amigos, que em breve nós teremos muitas novidades. Até o próximo vídeo.